Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Estamos chegando pertinho do final dessa temporada, da sexta temporada. No próximo episódio a gente encerra a sexta temporada. Por quê? Porque a gente escolheu que era assim, que ia ser 50 episódios e tudo certo, para mudar um pouco o fundo, né, o layout, enfim. E hoje a gente vai falar no episódio 249 sobre créditos de carbono versus ativos de biodiversidade. É uma discussão que tem sido muito tocada, esse episódio nosso. Ele está indo ao ar dia 21, que é o primeiro dia da COP16 de biodiversidade na Colômbia. Eu vou participar de 26 a 30 da COP, eu estarei em Cali, né, inclusive como membro. Eu não sei se eu já comentei aqui no episódio, no podcast, mas eu sou membro suplente da CONABio, que é a Comissão Nacional de Biodiversidade. Inclusive, quando esse episódio for ao ar, terá ocorrido a reunião extraordinária. Agora, dia 19 de outubro, vai ter uma reunião justamente para discutir a participação. E eu vou como parte da delegação, eu vou por causa de um projeto de parceria público-privada que tanto eu como o professor Gustavo Ferreira estamos envolvidos há mais de um ano. Porém, eu estou indo para fazer parte das discussões também na Blue Zone pelo governo brasileiro, né, por fazer parte da CONABio. Eu sou representante da parte das universidades e dos institutos de pesquisa pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Então, é um tema bastante controverso, bastante complexo. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, tem muita gente que não sabe que existe diferença, tem muita gente que nem sabe que existem ativos de biodiversidade, ou seja, tem muita coisa legal para a gente conversar, e como as geotecnologias podem auxiliar dentro dessa perspectiva. A gente vem trabalhando justamente na construção metodológica de definição de ativos de biodiversidade. Só que antes, tudo bem, Gustavão, como é que você está? Fala aí, professores, tudo bem? Bom, hoje, né, vai ser como eu havia comentado no episódio passado, né, problemas complexos, eles necessitam de soluções complexas. Na maioria dos casos, tá? Não é sempre assim. Mas esse, eu não diria que é uma solução para um ou mais problemas, mas é um ponto importante, talvez seja um ponto de inflexão na maneira com a qual a gente enxerga o nosso meio, né? E não só como algo que precisa ser explorado e a partir daí você gerar algo de valor de mercado. Tá? Aqui é por isso que, como você mesmo colocou, tem essa componente de parecer ser muito controverso e tal. Enfim, existe toda uma questão social até que passa por isso, que infelizmente não tem como a gente contornar no momento, até porque a gente precisa de algo que dê conta do que a gente precisa resolver no atual sistema econômico que a gente vive. Né? Então, e aí a lógica é atribuir valor de mercado também, né, à preservação, à conservação, à floresta em pé, aos serviços ecossistêmicos, né? E é claro que né? A biodiversidade como um todo. E é claro que isso tudo passa por uma esteira gigantesca de processos, enfim, de profissionais, de análise, né? Então, vamos dizer assim, o nosso tijolinho nessa parede gigantesca é o tijolinho acadêmico, né? É de dar um respaldo acadêmico, um respaldo científico, né? Para as metodologias, seja de quantificação ou de monitoramento. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje.
Perfeito. Tudo bem, Rubens? Como é que você está? Olha, eu estou bem, né? Realmente eu acho que esses dois pontos são muito importantes, né? No sentido de que, do ponto de vista, por exemplo, de gestão pública, né? Vamos entender uma coisa, né? Se eu não dou valor a alguma coisa, né? Se eu não dou essa valorização, né? A gente então não consegue nem conversar, né? No sentido da Perfeito. gente estabelecer táticas, né, ou estratégias realmente de resiliência territorial. Então, isso é um dado muito importante, né? E são pontos muito importantes para a gente trabalhar, né, junto com outros instrumentos, né, se a gente quiser realmente fazer uma transição para uma bioeconomia, né? Eu acho que é um ponto essencial, né? Coisa que de repente a gente pode conversar aí para frente, né? Mas realmente eu acho que é uma discussão de mainstream, né, que exige realmente que a gente cada vez mais se aproprie, né, não só dos créditos de carbono, como do conceito de ativos de biodiversidade e das diferenças entre eles. Perfeito, perfeito. A gente parte de uma questão. O que acontece? Os dois mercados são mercados ainda voluntários, né? O mercado de crédito de carbono é um mercado mais antigo, mais consolidado, mais estruturado, porém, ele vem passando por uma série de questionamentos, principalmente com algumas denúncias de greenwashing, né? E também ou seja, lavagem de dinheiro com questões ambientais. Recentemente, a gente viu terras públicas sendo utilizadas por pessoas, né, por iniciativa privada, para geração de crédito de carbono. A gente viu também em territórios indígenas, áreas que estavam sendo, ao mesmo tempo, gerando créditos de carbono e, ao mesmo tempo, sendo desmatadas e madeira ilegal sendo comercializada. Isso aconteceu no Acre recentemente. Então, tem toda uma discussão e toda uma descrença muito grande por parte da compreensão dos créditos, além de ser uma promessa futura, né? Então, existe, além do greenwashing, a discussão do greenwishing, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que seria essa expectativa com esses créditos de carbono. Mas o que eu acho que é mais importante para a gente começar, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa tratar, e que é um ponto extremamente importante, é definição de crédito e ativo. Se a gente for pensar em termos de estruturação conceitual, o crédito ele representa uma dívida, uma obrigação, né? Então, normalmente, a empresa ou a pessoa deve, e aí ela compra créditos para minimizar a sua dívida ou sua obrigação. O ativo, ele representa um recurso ou um bem, ou seja, a pessoa ou a empresa possui esse ativo. E aí muda a lógica, ou seja, o crédito é algo que vai ser adquirido para minimizar uma dívida ou uma obrigação, enquanto que o ativo representa um recurso, um bem que a empresa já possui. E aí, quando a gente pensa em termos de biodiversidade, essa lógica ela é bastante mais significativa, ou faz mais sentido se pensar em ativos do que em créditos. Porque, normalmente, o que acontece? O mercado de crédito de carbono ele vai trabalhar com pessoas que precisam resolver seus passivos ambientais ou dívidas ambientais, e eles normalmente são promessas futuras de redução ou de mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Então, você está falando sobre transição energética, mudança de uso e cobertura, ou seja, tudo aquilo que pode impactar, minimizar e reduzir, mitigar os impactos decorrentes do aumento dos gases de efeito estufa. Então, essa questão de uma promessa futura acaba sendo encarado como um greenwashing. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de receber ou de adquirir algum token, comprar algum crédito de carbono no mercado, mas você recebe uma linha contábil,
né? Eu, por exemplo, eu comprei um produto outro dia que tinha uma associação com crédito de carbono, e aí me dizia, bom, você minimizou sua pegada de carbono em tantas toneladas por esse produto que você comprou e tal. Mas eu não sei onde é, como é que foi calculado isso, tá? Então, eu tenho assim, você minimizou. Isso gera muita insegurança. Por exemplo, eu quando vejo as empresas aéreas dizendo, você quer comprar ou pagar, né, por um valor, um delta, que você vai colocar na sua passagem para você mitigar a sua pegada de carbono pelo voo que você realizou, cara, eu fico dentro de uma perspectiva de eu tenho interesse em reduzir, mas onde é? Onde é que está isso? Como é que a gente visualiza? Quando você pensa no ativo, você já pensa no quê? Isso daqui é a remuneração por serviços ecossistêmicos que foram prestados por uma determinada área, que tem uma biodiversidade, que está sendo preservada, que tem ali fiéis depositários que estão cuidando daquela área. Então, quando você quer saber onde é a área, quando você adquire, pelo menos os que eu conheço, tá? Quando você adquire um ativo de biodiversidade, você recebe acesso a toda a documentação de onde é o local, de quais são as áreas que foram preservadas, quais são as espécies de fauna, de flora, qual o tipo de solo, quais são os estoques de carbono que existem nesses solos. Por quê? Porque o que eu tenho visto dentro do projeto que a gente está trabalhando, né, essa questão desse projeto de parceria público-privada que eu comentei, a gente verifica todos os aspectos, ou seja, você parte da mesma premissa do mercado de carbono, ou seja, toneladas equivalentes de CO2, que é uma métrica extremamente importante, a gente não pode esquecer isso, porque quando a gente pensa nessas toneladas equivalentes de CO2, a gente está vendo, né, os estoques de dióxido de carbono equivalente que representam a quantidade de gases de efeito estufa retidos ou sequestrados em um lugar específico, né? E é uma métrica que o mercado já conhece por causa do mercado de carbono e que tem toda uma discussão sobre emissões de diferentes gases de efeito estufa com base em seu potencial de aquecimento global, né? Ou GWP, que seria a sigla em inglês para Global Warming Potential. Então, é uma métrica importante e, ao mesmo tempo, você percebe, né, a inclusão qualitativa dos aspectos relacionados à biodiversidade, tanto de fauna, de flora, a biodiversidade em solos, né, os recursos hídricos, as interferências humanas nos recursos hídricos e, principalmente, o componente socioambiental, as comunidades que ali vivem, que são esses caras que estão preservando ou degradando, e aí entra um aspecto que eu queria jogar para vocês, que eu acho que é importante a gente pensar, que é o seguinte: a gente tem que trabalhar junto aos vetores de degradação. Porque, veja, essa experiência que eu tive no Acre há 2 meses atrás, né? Estamos agora em outubro, 2, 3 meses atrás, eu tive no Acre, né, para fazer todo um levantamento para a geração de ativos de biodiversidade. Eu coordenei o projeto todo na parte científica. E quando eu chego no local, eu me deparo com pessoas que me dizem, cara, eu estou cansado de fazer a coisa errada. Eu não sei fazer outra coisa, a não sei desmatar, colocar pasto e criar gado. É o que o meu avô fazia, é o que o meu pai fazia e é o que eu sei fazer. Como é que você chega para um cara desse que vive disso e diz, não, a partir de hoje você não desmata mais? Se você não trabalha uma alternativa com esses caras, você não cria algo que reduz o vetor de desmatamento. Por quê? Porque para expandir, diferente de um sistema agroflorestal, por exemplo, para você expandir a possibilidade de geração de renda para esse cara, você precisa desmatar mais, criar mais pasto e colocar mais gado. Então, se você não atua junto a esses elementos, por isso que eu tenho
minhas dúvidas quando eu vejo, por exemplo, a utilização de unidades de conservação para geração de ativos ou para geração de créditos. Eu tenho dúvida com relação a isso. Por quê? Porque você não atua na comunidade. A distribuição dos recursos tem que ser para você criar alternativas. Só para fechar essa lógica, para passar essa bola para vocês, a gente, há 2 semanas, né, há uma semana e pouco atrás, a gente viu, né, um projeto de exportação de cacau amazônico gerado em SAF, né, um serviço, um sistema agroflorestal de produção de cacau no município de Tomé-Açu, no Pará, e os caras produzindo cacau, exportando esse cacau para o exterior e associado aos ativos de biodiversidade, ou seja, quando você comprar o chocolate que é gerado com esse cacau, você vai ter um QR Code que vai te mostrar o projeto, vai te mostrar a área onde você estava, tá? E, ao mesmo tempo, você vai ter um token desses ativos, né, indicando o local, onde é que estão essas estruturas, para que você possa construir a sua carteira, como se fosse não, é um criptoativo, né? Então, é algo que muda, porque se você pensar em 1 hectare para você desmatar, colocar gado, uma cabeça de gado no Acre, você gera, quando você vende para abate, R$ 4.500. 1 hectare de cacau plantado na Amazônia, no sistema SAF, pode gerar uma renda de até R$ 20.000 por mês para esse cara. Então, você vira o jogo, você muda a forma de avaliar. Tá? Queria passar a bola para vocês, para depois a gente falar um pouco sobre como monitorar, ou mesmo como a gente pode avaliar, quais são as expertises que esse profissional de geotecnologias precisa ter para poder atuar tanto no mercado de crédito de carbono como ativos de biodiversidade. Assim, desde o início eu me interessei pelo projeto porque eu, né, achei interessante essa forma multifatorial de avaliação, sabe? Uhum. Não só só o carbono, o crédito de carbono, tudo bem, o carbono ele exerce um papel fundamental aí, é o fio condutor, né? Mas não só isso. Pô, a gente precisa mensurar a questão dos recursos hídricos, da fauna, né? Do social da comunidade que está ali envolvida. Então, isso tudo é muito importante. E a característica que você pontuou, que entra na lógica da produção, é o que o indivíduo produz hoje vai ter um valor hoje, amanhã ele vai precisar produzir mais, né? E para isso você vai acabar explorando cada vez mais o meio, né? Então, assim, dali ele pode até retirar um determinado capital em um intervalo de tempo específico. Mas, e aí fazendo uma conexão com o episódio passado, o nível de degradação que vai ocorrendo ao longo desse tempo em que você está sempre incrementando a produção, e incrementar a produção principalmente no Brasil, né? Em outros lugares onde você tem uma oferta menor de terra, você tem uma produtividade maior num espaço um pouquinho menor, né? Aqui não. Então, isso significa o quê? Explorar mais, degradar mais, e essa degradação ela vai custar muito mais caro, né, do que se tivesse mantido tudo do jeito que está. Ou seja, ao longo do tempo, isso faz muito mais sentido, né? Você preservar e remunerar enfim, a comunidade, a pessoa, o guardião ali, né, daquele pedaço de terra. E, inclusive, a partir do monitoramento contínuo, e daí envolve muito a nossa área também, você ou aumenta essa remuneração ou até diminui. Né? Não vai ser uma coisa do tipo... Não é, né, na verdade, né, que parece que estou falando que ainda não aconteceu, mas como o professor mesmo comentou, já está acontecendo. Não é uma coisa que é simplesmente, isso aqui vale tantos milhões, beleza, acabou, vamos vender e deixa quieto. Não é assim. Você precisa monitorar. O intervalo de tempo tem que ser muito bem definido. Ano que vem a gente vai monitorar, vai ver o que você fez no decorrer de um ano.
Se ali houve algum tipo de degradação, e se daquela degradação não houve recuperação, por exemplo, você vai ter um abatimento. Né? Isso você tem ali uma... Eu ia falar punição, mas não é muito bem punição, sabe? Você tem que retirar essa capacidade, né? Para até mesmo para o produtor ali ele entender, cara, se eu quiser mesmo, né, ser remunerado, conseguir viver minha vida, obter os recursos necessários para eu conseguir sobreviver, eu vou ter que preservar isso daqui, eu vou ter que conservar isso daqui, né? Porque quando fechando aqui depois. Eu não diria, só uma interrupção, Zé, eu não diria que é para eu poder viver. Não, é mais vantajoso eu fazer dessa forma. Sim. Então, só para fechar, sim, porque é mais. Quando a gente entra nessas questões ambientais, a gente costuma, pelo menos desde a época que eu sou mais novo, a falar muito do todo, sabe? Daquela coisa gigantesca que o ser humano não tem capacidade de conceber. Né? Claro que hoje, com o advento de sistemas sensores, então a gente até consegue. Mas, e aí fica tudo meio no não, isso aí é para coisa gigantesca, sabe? É para grandes corporações e tal, e não é bem assim. Né? O legal dos ativos ambientais é que eles trabalham no nível local também, sabe? E aí que cria essa mentalidade, que o que eu quis dizer foi o seguinte: se eu não faço minha parte, né, se eu não trabalho em prol da conservação e da preservação, não vai ter nada para ninguém, entendeu? Essa mentalidade coletiva ela é importante e ela surge aí, sabe? O que você está fazendo hoje ali no seu meio, ele vai afetar outras gerações daqui a não sei quantos anos. A humanidade, né? Então, reverbera para a humanidade. Pois é, então eu acho que esse trabalho toca muito nesse ponto, né? E ao envolver essas outras variáveis ambientais, fica mais claro. Fica mais claro para quem está ali no dia a dia entender a importância da sua comunidade, da fauna que está ali, né? De não romper os limites bióticos e abióticos, né? E de deixar cada vez mais aquele sistema ali resiliente, né? Então, agora passar a bola para o Rubens aqui para ele fazer as considerações. A bola recebida. Eu estava aqui me frustrando, porque eu acho tão interessante tudo isso, né? Por exemplo, quando a gente começa a falar, por exemplo, primeiro pegando o gancho, né, dessa relação, entendeu, com a comunitária, né? Exatamente, daquele elemento, entendeu, que aquele agente, aquele ator que inicialmente ele está degradando uma determinada região e de repente por meio de um ativo de biodiversidade, né, você consegue mudar, né, o posicionamento dele, né, o papel dele, entendeu, dentro daquele sistema, né? Isso me remete porque, por exemplo, em 2005, né, quando saiu a avaliação ecosistêmica do milênio, teve um outro artigo, entendeu, revolucionário, né, que foi lançado por um camarada chamado Sven Hunt. O Sven Hunt, ele cunhou o termo pagamento por serviços ambientais, né? Sabe, o Environmental Payment Services, né? Assim, mas assim, para mudar um pouco para lá, né? E é muito bacana que justamente depois ele fez uma releitura de um artigo em 2015, né, 10 anos depois, né, e quem sabe ainda vem uma versão aí em 2025, né? Mas o mais interessante é que ele fala o seguinte: pagamento por serviço ambiental vai ao encontro do que você falou, Gustavo. Área de conservação ambiental, por que eu estou gerando, entendeu, ativos de biodiversidade, né? Que, de certa forma, é uma forma de pagamento, né, por serviço ambiental, mais ou menos. Tá? A gente pode enquadrar dessa forma, né? Exatamente. A lógica é o pagamento de serviços ambientais. Exatamente. E o que acontece, né? Ele é bem categórico, né? Pagamento por serviço ambiental é para eu transformar, entendeu? Degradador, entendeu? Em promotor de serviços ecossistêmicos, entendeu? Em recuperador. Perfeito. É isso. Num parceiro. Mirar naquele camarada. É para mudar, entendeu? De forma revolucionária um cenário. Né? Ou seja, eu não vou pagar para quem já é, entendeu? Para quem já conserva, olha, você é bacana, etc. e tudo, né? Eu vou lá para aquele pessoal, né? Tipo, por exemplo, as comunidades aqui que estão em volta das reservas da Biosfera do Cerrado, né? Esses produtores que estão aí. A gente tem que mirar neles aqui no Distrito Federal, né? Porque a gente precisa de um determinado tipo de comportamento,
que seja, né, que me dê, de certa forma, entendeu? Faça o papel, entendeu, da faixa de transição, do buffer, entendeu, daquela área. Né? Mas só uma consideração com relação à sua fala, que eu acho que é interessante. Eu venho trabalhando com isso há muito tempo e pensando nisso diuturnamente há mais de ano. E o que acontece? A gente precisa também remunerar esses caras que já fazem as preservações. Por exemplo, havia uma discussão interessante, Sim, para manter o sobre... sistema. Mas, Sim, tá bom, mas veja só, havia uma discussão interessante e que é muito fruto de pressões externas, de você não remunerar, por exemplo, áreas de reserva legal e áreas de APP. Por quê? Porque essas áreas já são protegidas por lei. Sim, mas está sob minha responsabilidade. Se eu compro um terreno hoje na Amazônia e eu preciso, por exemplo, produzir algo, eu tenho que obrigatoriamente preservar pelo Código Florestal, eu tenho que preservar 80% da área. Quem é que banca isso? Eu preciso ser remunerado por esses serviços de suporte, de provisão, culturais, enfim, os mais variados serviços que estão sendo prestados ali, naquela área que obrigatoriamente eu tenho que preservar. E por que eu não posso ser remunerado por isso? Então, isso também muda o jogo. Essa forma de você remunerar os ativos e você trabalhar com algo que é performado, ou seja, como é um ativo, é um bem, é um recurso do indivíduo ou da empresa ou da propriedade do dono da terra, ele está sendo remunerado pelo ano que ele gerou de serviços. E é como o Gustavo disse, você vem monitorar no próximo ciclo de geração de ativos, porque eles são anuais. Quando você vem remunerá-los novamente, você faz um monitoramento e vê se aquela área se manteve preservada. Se ela se manteve, mantém. Agora, se ela foi... Por exemplo, nós fizemos um estudo ano passado em Presidente Figueiredo, que os caras estão construindo uma linha de transmissão. Então, tem 5 plots grandes que aparecem na imagem de alta resolução de supressão de vegetação, de corte raso, para botar a base das torres de transmissão, porque a propriedade fica ao lado da represa de Balbina e é uma linha de transmissão em direção a Manaus e provavelmente vai... Você vê nitidamente que é uma formação de uma linha de transmissão que começou em dezembro. Ele gerou os ativos em outubro, né? Então foi em relação a outubro de 2023 a 2024, beleza. O próximo ano, essas áreas têm que ser retiradas. Por quê? Porque elas passaram por um processo de conversão de uso. Elas eram floresta primária e elas foram convertidas para a área de solo exposto, para ser base de linha de transmissão. Paciência. Aí você suprime. Então você monitora. E aí entra um aspecto importante, que é como o Gustavo disse, não só a geração do ativo a partir dos estudos complexos, das metodologias várias existentes, porém, você também tem o componente de geotecnologias e do profissional monitorando a cada ciclo para saber se manteve, se houve algum tipo de degradação, algum tipo de alteração dessas áreas. Mas, Gustavo, tem uma questão aí que eu acho que vale a pena a gente ponderar também, porque assim, beleza, né? Mas é fato, entendeu? Que dentro de um cenário, vamos supor, de um determinado estado, uma territorialidade, né? Eu tenho, de repente, X dinheiro na lógica de pagamentos por serviços ambientais, né? X possibilidade de pagamento, né? Você vai estabelecer uma cadeia de riscos diferenciados, né? Então, por exemplo, é claro, entendeu, que aquele que realmente é o degradador, é ideal que, em termos de gestão, você focalize inicialmente naquele que está gerando maior dano. Claro, se aquele que, de certa forma, é injustiçado, né, perante, justamente por não receber, entendeu, como você falou, o caso da Amazônia, né, ou seja, ele é um potencial degradador, né, ou seja, você está blindando, entendeu, essa questão. Então, é muito interessante, assim, entender que existem métricas diferentes, mas o objetivo é esse também, você ter essa jogada que não dá para, efetivamente, você fazer um pagamento, né, não vamos estabelecer. Isso é uma coisa que me pega um pouco também, né, porque, por exemplo, uma determinada territorialidade não vai me expressar, de repente, uma unidade de conservação, uma grande mancha, né, ou um grande conector ecológico, né, ou seja, que de repente vai me dar, entendeu, serviços ecossistêmicos, né, de escala regional,
Como, de repente, por exemplo, a gente está falando aí, de repente, de como é que a gente pode pensar, uma provocação até, né, que é uma coisa que me agonia um pouco, né, como é que esses ativos eles podem funcionar, né, dentro de uma área extremamente importante, por exemplo, a resiliência hídrica de um território, né, ou seja, né, existem, né, vamos dizer assim, existe o pagamento por serviços ecossistêmicos, entendeu? Muitas vezes, entendeu? Em cima do carbono equivalente, né? Mas, assim, tem carbonos equivalentes e carbonos equivalentes. E existem carbonos equivalentes, né? Que dentro, entendeu, da lógica do meu estado, da minha bacia hidrográfica, né? Eles vão ser muito mais estratégicos, né? Exato, Então, exato. é um quê, né? Que, de repente, fica até como uma forma. Ou seja, então, será que, de repente, esse carbono equivalente ele é puro mesmo, tem um plus a mais, porque ele envolve um impacto regional, né, de preservação, sabe, em termos de serviço ecossistêmico, né? Ou seja, está falando de serviços ecossistêmicos que, de repente, assim, uma área que ela vai gerar um fluxo de serviço ecossistêmico que vai beneficiar, sei lá, 10, 15 cidades, né? Então, Exato. uma pegada que é interessante também, né, da gente considerar. Né? Não, eu concordo. Eu acho que é interessante a gente lembrar que, pô, tem gente que não tem acesso à energia elétrica em pleno século XXI, tem gente que não tem serviços básicos atendidos, tem comunidades que têm necessidades as mais simples, né, mas que são demandas legítimas. Então, você olhar para esses fiéis depositários e você aplicar os recursos, e pelo menos o que eu tenho visto, né, nos sistemas que a gente tem trabalhado, mais da metade dos recursos, em torno de 75% dos recursos, são reaplicados na própria comunidade. Isso faz uma diferença muito grande, é você mudar a vida das pessoas, sabe? Porque o cara que está acostumado a desmatar e fazer pasto e criar gado, ele tem também nas costas dele ativos, aliás, dívidas, né, junto a questões ambientais, multas ambientais. Eu conheci gente com, no seu CPF, 11 milhões de multa, sabe? E aí você olha e fala, cara, eu estiver devendo 11 reais, eu não sei se eu consigo ficar tranquilo, dormir legal, sabe? Agora, imagina 11 milhões, você não tem como pagar, você não tem como pagar. E o cara virar para você e dizer, cara, eu estou cansado de agir errado, eu preciso trabalhar de forma correta, eu só não sei como. Então, vamos ajudar Gente, esses caras a fazer isso de forma correta, né? e o mais Vamos bacana, fazer assim, isso. isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando eu tive, por exemplo, eu tive uma conversa semelhante que eu levei lá para Barcelona, né, quando eu fui apresentar o trabalho da tese, justamente, entendeu, nessa questão assim de pesquisar realmente o impacto territorial, como esses créditos, isso faz parte de um interesse de pesquisa que eu tenho, vocês sabem disso, né? Como crédito de carbono, ativos de biodiversidade, títulos verdes, podem ser incorporados, entendeu, ao planejamento urbano, territorial, né, como instrumento, né? Isso é um assunto que realmente me encanta bastante, né? Mas você via naturalmente, quando se falava em crédito de carbono, uma desconfiança, sabe? Né? Não sei se é porque eles já passaram por muita coisa lá na Europa, né? E para eles Tem muito. tem muito isso mesmo, né? E aqui a gente está começando a colocar a roda para rodar, né? Sabe como é que é? Então, assim, você vê que quando você tem uma fala como essa, você descredibiliza essa abordagem financeirista de achar que um crédito de carbono, um ativo de biodiversidade, né, ele vai efetivamente gerar exploração, alguém vai... Não, depende do sistema de gestão, depende do projeto que está sendo implantado, da metodologia que está sendo Perfeito. feita, do monitoramento. E aí a gente vê a importância, na verdade, né, do impacto social, né, e não financeiro, e não necessariamente que vai, vamos dizer assim, explorar entre uma determinada comunidade. E a gente percebe que tudo isso é extremamente vinculado à metodologia, à qualidade do projeto, ao monitoramento, Perfeito. ao viés de acompanhamento socioeconômico e o retorno para as comunidades, né? Eu acho que esse é um Com ponto certeza. essencial que faz o diferencial desse tipo de produto, né? Exato. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. É a gente remunerar quem presta esse serviço a toda a humanidade. Isso é muito, muito legal. Que bom que a gente teve a oportunidade de conversar sobre essa temática, que é bastante interessante, meio controversa, enfim. Num Espero viés que a gente humanista, consiga. interessante, sabe? Espero que a gente consiga ter esclarecido. O próximo episódio nosso, eu vou estar em Cali,
né, na COP de Biodiversidade. Vai ser o meu primeiro dia, né, na COP, mas como a gente... Deixa eu ver bem certinho aqui, esse episódio vai ao ar no dia 21, né? Então, o episódio do dia 28, eu provavelmente eu vou estar em Cali, né? No próximo, no episódio 250, eu vou estar na COP de Biodiversidade, só que ele vai ser gravado na semana anterior, né? E aí a gente vai falar sobre a COP no primeiro episódio de novembro, no episódio do dia 4, aí sim eu vou trazer a minha experiência, a minha vivência, enfim, e aí trago para vocês para a gente conversar, né, sobre o que foi discutido junto à COP de Biodiversidade, a COP 16 em Cali. Legal? É isso. Maravilha. Meus queridos, fiquem bem, se cuidem, uma boa semana a todos e até o próximo episódio. É isso, pessoal. Um abraço, até o próximo episódio. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.